A minha neta, a menina que eu ajudei a criar, me chamou de inútil. Ela gritou, com aqueles olhos cheios de juventude, de pressa, que eu não entendia nada do mundo de hoje. Que a minha vida tinha sido fácil, simples demais. Que essa minha mão, enrugada, cheia de mancha, que ela não servia para mais nada. Mal sabia ela que essa mão, que ela acha que não serve para nada, costurou uma vida inteira de silêncio para proteger gente que nem merecia minha lágrima. Essa mão aqui, ela cavou meu sustento do fundo do poço. E no fundo do poço, minha filha, não tem água limpa, não. É só barro e escuridão. Meu nome é Lourdes Maria da Conceição. Hoje eu tenho 78 anos, mas a história que eu vou contar, ela começa há muito, muito tempo. Num lugarzinho que nem no mapa não aparece mais, lá pras bandas de Minas. Uma terra vermelha, que grudava na alma da gente. Eu preciso contar. Talvez contando, eu mesma entenda como é que a gente sobrevive a certas coisas. E talvez você, que tá aí me ouvindo, entenda também. Eu nasci com cheiro de terra molhada e café coado na hora. Era esse o perfume do mundo pra mim, a primeira coisa que eu sentia de manhã e a última que me lembrava antes de dormir. Meu pai, seu Severino, era um homem do silêncio. Um homem de pouca prosa e mão pesada, a pele curtida pelo sol, grossa como casca de árvore. A mão dele era cheia de calo do cabo da enxada, e ele falava mais com o olhar do que com a boca. O silêncio dele não era um silêncio de paz, era um silêncio de preocupação, de cansaço, um peso que se sentava à mesa com a gente. A vida no sítio era regrada pelo sol e pela lua. Acordar antes do sol pensar em nascer, com o canto escandaloso do galo garnizé, que parecia ter um relógio dentro dele. E a gente só ia pra cama muito depois do sol se pôr, quando o último bicho estava seguro no cercado e a lamparina de querosene já estava soltando fumaça preta, pintando o teto de fuligem. A gente não tinha luxo, mas tinha fartura. Uma fartura que vinha da terra. Tinha o milho que, colhido na hora certa, virava um fubá fininho pro bolo de tarde, um bolo amarelo, fofo, que perfumava a casa toda e chamava a gente pra cozinha. Tinha o leite gordo da mimosa, nossa vaca, que minha mãe fervia numa panela grande com um pau de canela dentro, e que depois, com paciência e coalho, virava queijo. Um queijo branco, fresco, que rangeava no dente e tinha gosto de capim. Tinha o porco, que a gente criava o ano todo com lavagem e milho, e que, no tempo certo da matança, enchia a lata de banha que garantia nossa comida pro resto do ano. Nada se perdia. Minha mãe era uma coisinha de Deus. Pequena, de voz macia, parecia um passarinho assustado. Mas vivia com uma tosse seca, uma tosse que vinha do fundo do peito e que fazia o corpo miúdo dela tremer, uma sombra que a acompanhava. Era ela que trazia a cor pra dentro da nossa casa de chão batido. Bordava umas toalhas com umas flores que pareciam de verdade, umas rosas vermelhas de linha brilhante, uns miosotes azuis que pareciam o céu. Eu ficava horas sentada num banquinho baixo, só olhando ela trabalhar, a agulha entrando e saindo do pano com uma rapidez que me encantava. E cantava. Cantava umas modas tristes, de saudade, de amor perdido, umas canções que falavam de um mundo que eu não conhecia. A voz dela era baixa, quase um sussurro, e se misturava com o som da máquina de costura de pedal. Aquele barulho, tec, 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 era a música da nossa casa, a trilha sonora da minha infância. E tinha a Inês, minha irmã, 2 anos mais velha, mas parecia uma década. Mais alta, mais forte, de ossos largos. E mais bonita, de uma beleza que chamava a atenção. Os olhos dela eram 2 contas de vidro, espertos, que viam tudo, que calculavam tudo. Desde menina, ela era diferente. Enquanto eu gostava de ficar na barra da saia da mãe, aprendendo os segredos da linha e da agulha, sentindo o cheiro do doce de coco que borbulhava lento no tacho de cobre, a Inês gostava de se olhar. Se olhava no pedaço de espelho quebrado que a gente tinha pregado na parede do quarto, um espelho que distorcia a gente, mas que para ela parecia uma janela pro futuro. Ela ajeitava o cabelo, ensaiava um sorriso que ela via nas revistas velhas que o mascate trazia pro armazém. Ela queria o mundo. Ela dizia em voz alta que ia casar com um homem rico, que ia ter casa com água encanada e sair daquela poeira vermelha que grudava nos pés. Eu só queria meu cantinho. Eu achava que o mundo inteiro era aquele sítio, com seus sons e seus cheiros. Não desejava nada além. Minha mãe, acho que pressentindo que a saúde dela ia se esvaindo como a chama de uma vela no vento, me deu um presente. Foi numa tarde de sol fraco,
Ela estava mais cansada que o normal, deitada na rede da varanda. Me chamou com um gesto, e quando eu cheguei perto, ela abriu a mão dela, que já era tão magrinha, e me mostrou uma coisinha de nada, mas que para mim era um tesouro. Um dedal de prata. Pequenininho, já meio gasto de tanto uso, amassado dos lados, com os desenhos de flor que o tempo quase tinha apagado. Para proteger seu dedo, minha filha. Costura machuca a mão da gente, deixa a pele grossa. E para você nunca se esquecer de mim, ela disse, com aquela voz que já era quase um sopro, um fio de som. A Inês viu. Ela estava na porta da sala, só espiando, como ela sempre fazia. E o olhar dela teve uma sombra, uma coisa escura e rápida que eu, na minha inocência de criança, não soube o que era. Hoje eu sei. Era inveja. Uma inveja fria, calculada. Ela achava que tudo que era de valor, mesmo que um valor sentimental, tinha que ser dela. A semente de tudo que veio depois, da ruína que me esperava, já estava plantada ali, naquele olhar de cobiça. Eu guardei aquele dedal como se fosse meu próprio coração. Dormia com ele na mão fechada, sentindo o metal frio contra a minha pele, como se aquele pequeno objeto pudesse me proteger de todo o mal. A vida seguia seu rumo. A gente brincava de pique-esconde no meio do cafezal, que era um labirinto de folha verde escura e cheiro forte. Roubava a goiaba do pé, comia ali mesmo, com bicho e tudo, e o suco doce escorria pelo queixo. Tomava banho no riacho gelado que cortava as terras do meu pai, a água batendo nas pedras e fazendo um barulho bom de se ouvir. Era uma vida simples, de pé no chão. Uma felicidade que a gente não sabia que era felicidade, porque era só o que a gente conhecia, era o ar que a gente respirava. Mas naquele ano, algo mudou para sempre. A tosse da minha mãe piorou. Virou uma companheira constante, dia e noite. O médico da cidade veio ver, montado em seu cavalo, examinou, balançou a cabeça e não disse nada. E o silêncio começou a tomar o lugar do canto dela dentro de casa. O barulho da máquina de pedal parou. E esse silêncio doía mais que qualquer grito, era um vazio que se instalava nos cantos. A gente nunca sabe qual é o último cheiro, a última voz, o último abraço. A gente só descobre a importância dessas coisas depois, quando a ausência vira um buraco fundo que não fecha mais. O que eu não sabia, o que eu não podia imaginar, era que o silêncio da minha mãe era só o começo de um silêncio muito maior, um silêncio que ia engolir a minha vida inteira. Mas o silêncio que se instalou em casa não veio só da doença da minha mãe. Tinha outro silêncio crescendo junto, um silêncio ruim, que vinha dos olhos da minha irmã sempre que ela me via segurando o dedal de prata. Quando minha mãe se foi, o sol perdeu a cor. Foi num dia cinzento, um dia que nem o céu não chorou, só ficou parado, pesado. Meu pai ficou ainda mais calado, mais duro. Ele não derramou uma lágrima na frente da gente. Só ficou mais curvado, mais cinza, a pele do rosto mais enrugada. Parecia uma árvore seca no meio do pasto, que o raio tinha atingido. E a Inês, de luto por fora, com um vestido preto que ela mesma tingiu, floresceu por dentro. Foi como se o espaço que a minha mãe deixou, um espaço de delicadeza e som baixo, ela ocupasse com o dobro de força, de barulho. Tomou conta da casa, do fogão, das ordens. Ela tinha uns 17 anos, eu uns 15, mas ela agia como se fosse a dona de tudo. O corpo dela já era de mulher feita, e os homens da redondeza, na volta da missa, já suspiravam quando ela passava com a saia rodada, balançando os quadris e fingindo que não via os olhares que recebia. Eu me encolhi. Virei uma sombra dentro da minha própria casa. Passei a andar rente às paredes, a falar baixo, a não fazer barulho. Minha única alegria, meu único refúgio, era a máquina de costura que tinha sido da minha mãe. Agora era eu que fazia o barulho de pedal, um som que me lembrava dela. Eu fazia meus vestidos, consertava a roupa do meu pai, que vivia rasgada de prender em cerca de arame farpado. O barulho da agulha furando o pano, firme e constante, era minha companhia, meu jeito de conversar sem precisar usar a voz. E o dedal de prata, sempre no meu bolso. Era meu segredo, meu amuleto, a única coisa que era inteiramente minha. Eu tinha meus sonhos, sabe? Sonho de moça do interior. Coisa boba, que hoje parece nada, mas que na época era o meu mundo inteiro. Eu sonhava em casar com o João, um rapaz do sítio vizinho. Ele era quieto como eu, tinha um olhar bom, umas mãos grandes e gentis de quem também trabalhava na roça. Às vezes, na volta da missa de domingo, ele esperava eu ficar um pouco para trás do meu pai e da minha irmã,
e caminhava do meu lado, na estrada de terra. A gente não falava quase nada. Ele me contava se a chuva tinha sido boa para a lavoura dele, eu contava qual era o santo do dia que o padre tinha anunciado. E aí, quando ninguém estava olhando, ele colhia uma florzinha do campo, um bem-me-quer, um trevinho de 4 folhas, e me dava. Meu coração parecia um passarinho assustado dentro do peito, batendo as asas sem saber para onde voar, uma mistura de alegria e medo. A gente não precisava de palavra. A gente se entendia no olhar, na pequena flor, no caminho feito juntos. A Inês não demorou a arrumar um noivo. Um homem da cidade, bem mais velho, com um bigode fino e sapato que brilhava de tão engraxado, um brilho que não combinava com nossa terra. Ele tinha um nome importante, era filho de um comerciante de tecidos. E vinha visitar nos fins de semana, num carro barulhento que assustava as galinhas e levantava uma nuvem de poeira vermelha na estrada. A Inês se enchia de orgulho. Andava pela casa como se já fosse a dona do mundo, dando ordens, falando do futuro, da casa com ladrilho e luz elétrica que ela ia ter, um luxo que para mim parecia coisa de outro planeta. Eu não me importava com o luxo dela. Não sentia inveja, só queria que ela fosse embora logo. Eu só queria meu cantinho, meu João, minha vida simples. Um dia, o João me deu um presente. Foi um presente de verdade, que ele fez. Uma coisinha de madeira, um passarinho que ele mesmo tinha entalhado num pedaço de galho de laranjeira. Era tão perfeitinho, com as asinhas, o biquinho. Dava para ver que ele tinha passado horas e horas fazendo aquilo, com uma faquinha amolada. Ele me entregou escondido, atrás da capela, depois de acender uma vela para São José. Minhas mãos suavam, eu mal conseguia pegar o passarinho, de tão nervosa que fiquei. Eu guardei aquele passarinho junto do dedal, na minha arca. Eram meus 2 tesouros. O amor da minha mãe e a promessa de um amor para mim. A Inês descobriu. Eu não sei como. Se ela me seguiu, se ela ouviu alguma conversa fiada no vilarejo. Mas ela descobriu. Os olhos dela faiscaram quando me viu guardando o passarinho na minha arca. Acho que ela não suportava a ideia de eu ter um segredo, uma alegria que não fosse controlada por ela, que não passasse pela aprovação dela. Ela começou a me tratar diferente. Com um desprezo gelado, que feria mais que tapa. Passou a fazer queixa de mim pro meu pai por qualquer coisinha. Lourdes deixou o feijão queimar. Lourdes não lavou a roupa direito. Lourdes me respondeu com atrevimento. Eram mentiras pequenas, mas que somadas, viravam uma grande verdade na cabeça do meu pai. Meu pai, amargurado com a vida, cego pela dor da perda e pela dureza do trabalho, acreditava em tudo. Começou a me olhar com desconfiança, com uma raiva fria. A casa, que já era triste, virou um lugar pesado, difícil de respirar. Eu me sentia uma estranha, uma agregada que só dava trabalho. Contava os dias, as horas, os minutos, para me casar com o João e sair dali. Mal sabia eu que o meu tempo naquela casa já estava contado, e a minha saída não seria como nos meus sonhos. Só que naquele domingo, meu destino foi riscado com sangue. E a tinta era a maldade pura da minha própria irmã. O que eu não entendia naquela época, o que a minha ingenuidade não me deixava ver, era que para algumas pessoas, a felicidade do outro é como um espinho no olho. E elas fazem de tudo para arrancar. Mesmo que para isso precisem te deixar cego para sempre. E foi no domingo seguinte, com a casa cheirando a frango assado e falsidade, que a Inês decidiu que a minha pequena felicidade era um luxo que eu não podia ter. E que ela mesma ia tratar de me tomar, antes que o noivo importante chegasse para o almoço. Era um domingo de manhã. O sol estava forte, um mormaço que fazia a gente suar parado e o ar tremer sobre a terra. O noivo da Inês estava lá para almoçar. Meu pai tinha matado o melhor frango do terreiro, um garnizé gordo, e minha irmã fez questão que eu preparasse tudo sozinha. Tinha angu mole, quiabo refogado com cebola e alho, arroz soltinho. Uma mesa farta, a melhor toalha bordada pela minha mãe, tudo para agradar o futuro genro, o homem importante da cidade. Eu servi todo mundo, quieta no meu canto, indo e vindo da cozinha quente, sem nem sentar direito para comer. Sentia o olhar de desprezo da Inês em cima de mim, cada vez que eu me aproximava da mesa. Depois do almoço, quando os homens fumavam um cigarro de palha na varanda, conversando sobre política e colheita, a Inês entrou no nosso quarto gritando. Um grito que parecia de dor de parto, mas era de teatro puro, um escândalo ensaiado. Sumiu. Sumiu. O meu colar. O colar de ouro que a mamãe me deu. Roubaram meu colar.
Aquele colar era a única joia de verdade que minha mãe tinha, um cordão fino com uma medalhinha de Nossa Senhora das Graças. E antes de morrer, ela tinha chamado a Inês e colocado no pescoço dela. Era a herança dela, a peça mais valiosa da nossa família pobre. Meu pai levantou da cadeira de balanço num pulo, derrubando o resto do café no chão de cimento da varanda. O noivo ficou de pé, com uma cara de espanto e curiosidade, como quem assiste a um espetáculo. A casa virou um alvoroço. A Inês chorava, se jogava na cama, puxava os cabelos, um melodrama perfeito. Foi ela. Foi a Lourdes. Eu sei que foi. Ela sempre teve inveja de mim. Sempre quis tudo que era meu. Ela não se conforma que eu vou casar bem e ela vai ficar aqui encalhada. Eu gelei. Fiquei branca, sem ar. O mundo parou de girar e o único som que eu ouvia era o sangue pulsando nos meus ouvidos. Eu não, Inês, pelo amor de Deus, eu não fiz nada. Você sabe que eu não fiz. Minha voz era um fio, um sopro que ninguém ouviu, ou ninguém quis ouvir. Meu pai veio na minha direção como um touro bravo. O olhar dele, eu nunca na minha vida vou esquecer daquele olhar. Não era só raiva. Era nojo, era a mais profunda decepção. Era o olhar de quem vê algo podre, estragado. Onde você escondeu, sua ladra? Fala. Pai, eu juro por Deus, pela alma da mãe que está no céu, eu não peguei nada. Minhas lágrimas começaram a escorrer, mas eram lágrimas de pavor, de injustiça, não de culpa. A Inês, no meio do choro falso, com o rosto vermelho e inchado, apontou para minha arca de roupas, um caixote de madeira crua onde eu guardava minhas poucas coisas. Olha lá dentro, pai. Ela é sonsa, mas não é boba. Deve estar escondido nas coisas dela. Ela tava me olhando esquisito o dia todo, com o olho gordo. Meu pai, cego de raiva, crente na filha preferida, foi até minha arca e, com um gesto de fúria, virou tudo no chão. Meus poucos vestidos de chita, minhas linhas coloridas, meus retalhos, minhas roupas de baixo simples. E no meio daquela bagunça, daquela humilhação pública, lá estava ele, brilhando contra o chão de terra batida. O colar de ouro da minha mãe. E para o meu desespero total, para selar meu destino, do lado dele, estava o passarinho de madeira que o João tinha me dado. A Inês apontou, com o dedo trêmulo, vitoriosa. Tá vendo, pai? Tá vendo? Ela roubou o colar para vender. Para fugir com aquele lá. Aquele Zé Ninguém do João. Ela me confessou outro dia que tava de namorico com ele, se encontrando escondido atrás da igreja. A mentira era tão bem contada, tão perfeita, que parecia a mais pura verdade. A cena estava montada. O roubo, o motivo, a prova. Eu estava no meio de um palco, e a peça era a minha desgraça. Olhei pro meu pai, buscando um pingo de dúvida, um resquício de amor. Tentei falar, mas a garganta fechou. Ele não me via mais. Ele via uma ladra. Uma desonra para o nome da família. Ele pegou o colar do chão, me agarrou pelo braço com uma força que machucou, que deixou a marca roxa dos dedos dele por dias. Você não é mais minha filha. Nesta casa você não pisa mais. Ele me arrastou para fora de casa, pelo meio da sala, na frente do noivo da Inês, que só olhava, sem mover um músculo, com uma expressão indecifrável. Lá fora, o tempo tinha virado completamente. O céu ficou escuro como breu e começou a cair uma chuva fina, gelada, que encharcava a roupa e a alma. A terra vermelha do terreiro tinha virado um barro grudento, nojento. Ele abriu a porteira do sítio, aquela que eu passei a vida inteira entrando e saindo, e me empurrou para fora. Suma daqui. E não volte nunca mais. Esqueça que um dia teve um pai. Eu caí de joelhos na lama. Minha saia, meu rosto, minhas mãos, tudo sujo de barro. Eu olhei para trás e vi a Inês na janela. Ela não estava mais chorando. Ela estava com um sorriso. Um sorriso pequeno, satisfeito, de quem tinha vencido, de quem tinha limpado o caminho. Foi ali, com o barro nos pés e a chuva fria lavando meu rosto, se misturando com as minhas lágrimas, que eu percebi que ninguém ia me salvar. Minha mãe estava morta. Meu pai tinha me condenado sem julgamento. E minha irmã tinha me roubado a vida, a honra, o teto, o passado e o futuro. Eu só tinha a roupa do corpo. Molhada, suja. E dentro do bolso do avental, que eu nem sei como não perdi na confusão, a minha mão apertava, com toda a força do mundo, um objeto pequeno, duro e frio. Um dedal de prata.
Era tudo o que me restava. Caída ali, na estrada que levava para o nada, eu só tinha uma certeza. A minha história, a história de Lourdes, a filha de Severino, tinha acabado. O que começava agora era a história de uma sobrevivente. E eu não fazia ideia do preço que a sobrevivência ia me cobrar, nem que a primeira parcela seria paga com o meu próprio sangue. Fundo do poço. As pessoas falam essa frase como se fosse uma força de expressão, uma maneira de dizer que as coisas estão ruins. Mas o fundo do poço existe. É um lugar real. Ele tem cheiro de mofo, de urina, gosto de desespero e é frio. Um frio que entra pelos ossos e gela a alma. Eu andei. Sem rumo, sem direção, como um animal perdido. Com fome. Com uma vergonha que queimava a pele mais que o sol. Os pés descalços nas pedras da estrada, que cortavam e sangravam. O coração em pedaços, um caco de vidro dentro do peito. Eu não podia voltar. Voltar para quê? Para apanhar mais? Para ser humilhada de novo na frente de todos? Eu não podia ir para a casa do João. Eu ia levar a desonra para a porta dele, manchar o nome de um homem bom com a minha fama de ladra. Eu não tinha para onde ir. Eu não era mais ninguém, não pertencia a lugar nenhum. Era uma folha seca ao vento. Cheguei na cidadezinha mais próxima depois de 2 dias caminhando, dormindo no mato. Eu parecia um bicho do mato. O cabelo todo embaraçado, cheio de folha e terra. O vestido rasgado e endurecido pelo barro seco. Suja, assustada. As pessoas na rua me olhavam e desviavam, puxavam suas crianças para perto, como se eu tivesse uma doença contagiosa. Eu dormi a primeira noite na rodoviária, um lugar barulhento e com uma luz amarelada que nunca se apagava. Me encolhi num banco de cimento, abraçando meu próprio corpo para espantar o frio e o medo. Cada sombra, cada passo mais perto, me fazia pular de susto, o coração na boca. A fome dói de um jeito que humilha. Dói a barriga, que ronca e se contorce. Dói a cabeça, que lateja. Mas dói mais na alma. Eu vi um homem, bem vestido, com sapatos lustrados, comendo um pão grande numa padaria. Ele saiu e jogou o último pedaço, um pedaço grande, numa lixeira de metal na calçada. E eu esperei ele virar a esquina. Olhei para os 2 lados, como uma criminosa, e eu peguei. Comi aquele pão sujo, empoeirado, escondida num canto escuro, chorando de vergonha. A menina que nasceu em fartura, que tinha bolo de fubá quentinho, o cheiro de café pela casa, estava ali, comendo lixo. Naquele momento, eu senti que tinha perdido a última coisa que me restava, a dignidade. Naqueles dias, eu morri um pouco. A Lourdes sonhadora, a menina que gostava de flor do campo e que acreditava no amor puro, no final feliz, ela morreu ali, naquele banco de rodoviária, com gosto de pão sujo na boca. No lugar dela, nasceu uma outra. Uma Lourdes que só tinha medo. Medo de tudo. Medo dos homens que me olhavam de um jeito ruim, um olhar que me despia, me avaliava e me assustava. Medo da polícia, que podia me prender por vadiagem, me jogar numa cela. Medo de dormir e não acordar mais. Ou pior, medo de acordar para mais um dia exatamente igual àquele. Eu conversava com Deus. Mas não era uma prece, era uma briga. Com raiva. Com revolta. Por quê, meu Deus? Que mal eu fiz para merecer isso? Onde é que o Senhor estava quando me jogaram na lama como um cachorro? Por que o Senhor deixou a mentira vencer? Mas o céu ficava calado. Tão calado quanto meu pai. O silêncio de Deus era o mais doído de todos, era a confirmação do meu abandono. Numa noite, a mais escura delas, um homem bêbado, com cheiro azedo de cachaça e suor, tentou me agarrar por trás de umas caixas na feira, que já estava vazia. Ele era forte, e eu era só pele e osso. O pavor me deu uma força que eu não sabia que tinha. Eu me debati, arranhei o rosto dele, mordi a mão dele com toda a força. E corri. Corri como nunca tinha corrido na vida, com os pulmões queimando. Me escondi num beco escuro, fedido a lixo e a coisa podre, e fiquei lá, encolhida, tremendo como vara verde, até o dia amanhecer e os primeiros barulhos da cidade começarem. Foi a noite mais longa da minha vida. Ali, no escuro, eu pensei em desistir. Pensei em me jogar na frente de um carro, de um caminhão que passava buzinando na estrada. Acabar com aquele sofrimento. Eu estava cansada. Exausta do corpo e da alma. Não aguentava mais. Mas aí, no escuro daquele beco, minha mão, suada e trêmula, dentro do bolso do avental, encontrou o dedal.
gelado, pequeno, o único vestígio do meu outro mundo. E foi como se, por um instante, eu ouvisse a voz da minha mãe, lá longe, um eco na memória, para proteger seu dedo, minha filha. E eu entendi, no meio daquele desespero todo, que eu precisava proteger não só meu dedo. Eu precisava proteger a mim mesma. A vida que ainda restava em mim, por mais miserável que fosse. Mesmo que eu não soubesse como. Mesmo que parecesse impossível. E eu nem imaginava que o pior ainda estava por vir. Que o fundo do poço, às vezes, tem um alçapão, que te joga num lugar ainda mais escuro, ainda mais fundo. E ali, no fundo de tudo, eu achei que tinha chegado ao fim. Mal sabia eu que o diabo, às vezes, não te mata. Ele te oferece um prato de comida, mas o preço que ele cobra depois é muito mais alto do que a fome. A ajuda vem de onde a gente menos espera. E às vezes, ela tem o rosto de uma velha carrancuda e a voz de um trovão. Dona Elvira. Era esse o nome dela. Uma viúva, dona de uma pensão caindo aos pedaços, uma construção antiga com a pintura descascada, que alugava quartos para gente de passagem, caixeiros viajantes, gente sem muita sorte na vida. Eu estava sentada na calçada em frente à pensão dela, só o pó da rabiola, sem ter para onde ir, juntando minhas últimas forças. Ela saiu na porta, uma mulher grande, de coque apertado e vestido escuro, e gritou comigo, com uma voz que fez os pombos voarem. Tá fazendo o que aí, moça? Assustando meus clientes com essa cara de miséria. Roda daqui. Vai pedir esmola na porta da igreja. Eu levantei para ir embora, sem força nem para discutir. Minhas pernas fraquejaram. A vista escureceu, cheia de pontos brilhantes. Acho que eu ia desmaiar de fome ali mesmo, na calçada dela. Ela me olhou de cima a baixo, com os olhos pequenos e atentos, que pareciam furar a gente. Um olhar desconfiado, mas, que via através da sujeira e do desamparo. Você não come há quantos dias, criatura de Deus? Eu não respondi. Não conseguia. Só chorei. Um choro mudo, cansado, sem som, só as lágrimas escorrendo pelo rosto sujo. Ela bufou, um som de impaciência, como se estivesse fazendo um grande favor contra a própria vontade. Anda, entra. Entra logo antes que eu me arrependa. Mas se eu der falta de uma colher, de um prego que seja, eu te entrego para a polícia eu mesma. E eu conheço o delegado. Dona Elvira me deu um prato de comida na cozinha dos fundos, um lugar escuro, mas limpo. Arroz, feijão e um ovo frito com a gema mole. Foi o maior banquete da minha vida. Cada garfada parecia me trazer de volta dos mortos, me dar um pouco de vida. Eu comi devagar, saboreando cada grão, com medo que ela tomasse o prato de mim se eu comesse rápido demais. Ela ficou me olhando o tempo todo, em pé, com os braços cruzados sobre o peito grande. De onde você veio? Cadê sua gente? Eu não contei a verdade. A vergonha era um nó na minha garganta. Disse que minha família tinha morrido num acidente, que eu estava sozinha no mundo. Metade era mentira, metade era a mais pura e doída verdade. Ela não fez mais perguntas. Talvez tenha acreditado, talvez não se importasse. Me ofereceu um trabalho. Lavar a montanha de lençóis dos hóspedes no tanque, esfregando na mão. Limpar os quartos. Ajudar na cozinha. Em troca, eu teria um quartinho mofado nos fundos, que antes era um depósito de lenha, e comida. Eu agarrei aquela chance como um náufrago agarra um pedaço de madeira no meio do oceano. Era a minha única esperança. A vida continuava dura. O trabalho era pesado, de sol a sol. Minhas mãos, que eram de costureira, ficaram grossas, cheias de ferida de tanto esfregar roupa no tanque. Mas eu tinha um teto. Tinha comida todo dia. E, pela primeira vez em muito tempo, eu me senti segura. Eu podia dormir sem medo de alguém me atacar. Eu podia fechar os olhos. Aos poucos, a Lourdes assustada foi dando lugar a uma Lourdes que trabalhava em silêncio. Eu era boa no que fazia. Deixava os lençóis branquinhos, cheirando a sabão de coco, o chão brilhando. E um dia, Dona Elvira me viu remendando um vestido meu, que estava rasgado. Eu tinha achado uma agulha e um resto de linha preta. Ela ficou parada na porta, olhando a perfeição do meu ponto, a rapidez da minha mão, mesmo sem dedal. No outro dia, ela apareceu no meu quartinho com uma caixa de papelão amarrada com barbante. Dentro, uma máquina de costura. Velha, preta, de mão. Pesada como chumbo. Toma. Vi na feira de trocas,
Troquei por umas galinhas velhas. Os hóspedes vivem precisando de um conserto, uma bainha, um botão. O que você ganhar com isso, a gente racha. Metade para mim, pelo aluguel da máquina, metade para você. E foi assim que eu voltei a viver de verdade. A costura me salvou. Aquele ofício que aprendi com a minha mãe, que eu achei que tinha ficado para trás no sítio, ele me deu uma nova vida, uma nova dignidade. O barulho daquela maquininha, tec-tec-tec, era música para os meus ouvidos, era a minha voz. Eu consertava barras de calça, pregava botão, apertava vestido. Com o primeiro dinheirinho que eu ganhei, umas moedas que guardei num pote, eu fui na venda e comprei um sabonete cheiroso, de flor. Depois, com mais um pouco, comprei um vestido novo, de chita estampada, simples, mas meu. Comprado com o suor do meu trabalho, com a minha habilidade. Eu comecei a sorrir de novo. Um sorriso pequeno, meio enferrujado pela falta de uso, mas era um sorriso. A vida estava se ajeitando. Devagar, ponto por ponto, eu estava costurando meus pedaços de volta, remendando a minha alma rasgada. Eu morei e trabalhei na pensão da Dona Elvira por quase 10 anos. Uma década inteira. Ela nunca foi uma mãe para mim. Era ranzinza, reclamava de tudo, me chamava de criatura ou a moça. Mas foi justa. E me deu o que ninguém mais, nem meu próprio pai, tinha me dado, uma chance. Eu já era uma mulher feita. Tinha meus 20 e poucos anos, o rosto já com algumas marcas de preocupação. A dor do passado tinha virado uma cicatriz, uma linha branca na pele da memória, que não doía mais todo dia, só de vez em quando, numa noite de chuva. Eu achava que o passado estava enterrado, coberto pela poeira do tempo e pelos anos de trabalho duro. Mas um nome, trazido por um caixeiro viajante falador, um homem que vendia botinas e que se hospedou na pensão, um homem que era da minha região, voltou a me assombrar como um fantasma, abrindo a cova do meu passado. O nome da minha irmã, Inês. Até que um dia, a linha do meu passado, que eu achei que tinha arrebentado para sempre, apareceu de novo na minha frente. E na ponta dela, estava o nome da minha irmã, agora com um título que fez o meu sangue gelar, primeira-dama. O caixeiro viajante falava sem parar, enquanto tomava um café quente e eu remendava a gola da camisa dele, sentado na cozinha da pensão. Ele não fazia a menor ideia de quem eu era, para ele eu era só a costureira muda e eficiente da pensão. Ele contava as notícias da região, quem casou, quem morreu, quem faliu, como se lesse um jornal em voz alta. Falou do meu pai, que tinha morrido há uns anos, de tristeza, segundo ele. Definhou depois que a filha mais nova sumiu no mundo. Ele disse, sem saber que falava de mim. Falou da fazenda, que tinha sido vendida para um criador de gado. E falou da Inês, com um tom de admiração e respeito na voz. Dona Inês é gente importante agora, ele disse, limpando o bigode com as costas da mão. Casou com aquele homem da cidade, o doutor Geraldo. Vive no luxo, numa casa que parece de cinema, com jardim na frente e tudo. O marido virou político, vereador dos mais votados. E ela é a primeira-dama lá. Respeitada por todo mundo. Fundou até uma creche, vive fazendo caridade para as crianças pobres. É madrinha de um monte de menino. Mulher de fibra, dizem. Uma santa. Mulher de fibra. Santa. Aquelas palavras me cortaram mais do que o desprezo do meu pai, mais que a fome, mais que o medo. A vida que ela roubou de mim, a minha honra, minha família, meu chão, ela tinha usado como degrau para subir, para se enfeitar, para virar gente importante, uma santa que ajudava os pobres. Que ironia amarga, que piada de mau gosto do destino. A raiva que eu pensei que tinha morrido, que tinha virado só uma cicatriz adormecida, ela acordou. E acordou queimando como fogo, uma brasa que ficou escondida sob as cinzas por anos. Uma raiva velha, amarga, que me fez tremer a mão e quase furar o dedo na agulha. Mas o que eu podia fazer? Chegar lá na cidade dela e gritar na praça que a primeira-dama era uma ladra, uma mentirosa? Quem acreditaria em mim, a ex-moradora de rua, a costureira sem sobrenome da pensão? Nada. A vida seguiu. Eu engoli aquela raiva de novo. E ela virou uma pedra dura no meu peito. Um tempo depois, eu saí da pensão. Me casei com um homem bom, o seu Antônio, um viúvo que trabalhava nos Correios. Um homem calmo, de coração bom, que não se importou com o meu passado sem família, que viu em mim a mulher que eu era, não de onde eu vim. Tivemos uma filha, a minha Helena. Eu construí a minha família,
do meu jeito. Com amor, com verdade. Contei para o meu marido uma versão da minha história, a parte da orfandade, da luta, da pensão. A vergonha da expulsão, do roubo, essa parte eu guardei para mim, no fundo da minha caixa de costura, junto com o dedal. Os anos passaram como um rio, levando as dores mais afiadas, suavizando as pedras. Helena cresceu, estudou, virou professora, casou, e me deu a Júlia. Minha neta. Eu fiquei viúva, seu Antônio se foi cedo, de um mal súbito no coração. E eu vim morar com a minha filha, para ajudar a cuidar da pequena. A vida foi boa para mim, de novo. Uma felicidade simples, quieta, costurada com a linha da paciência e do amor. Até aquele dia. O dia em que o passado, que eu guardei por mais de 50 anos, explodiu dentro da minha sala, trazido pela boca da minha própria neta. Júlia, já com seus 20 anos, uma mulher formada, com a pressa do mundo no corpo e a impaciência da juventude, chegou em casa nervosa por causa de um problema no trabalho. Falando alto, andando de um lado para o outro. Eu, com meu jeito de sempre, sentada na minha cadeira, tentei dar um conselho. Falei que tudo na vida se ajeita, que precisa ter calma, que a raiva não resolve nada, só atrapalha o pensamento. E foi aí que ela se virou para mim, com os olhos em chamas, e despejou o veneno. Calma! A senhora não entende nada, vó. A sua vida foi fácil. A senhora nasceu no sítio, casou, ficou em casa costurando pano de prato. Nunca teve que lutar por nada. Nunca teve um chefe, uma meta para bater. A senhora é uma inútil para me dar conselho. Inútil. A palavra ficou ecoando na sala. Bateu nas paredes e voltou para dentro de mim. Minha filha, Helena, tentou repreender a Júlia. Júlia, que é isso? Peça perdão para sua avó agora mesmo. Mas eu fiz um sinal para ela se calar. Uma força que eu não sabia que tinha surgiu em mim. Pela primeira vez em mais de 50 anos, eu decidi que o silêncio não ia me proteger mais. O silêncio tinha sido meu cúmplice, meu carcereiro. Chega! Eu olhei bem fundo nos olhos da Júlia. E com uma calma que assustou até a mim mesma, eu disse: senta aqui, minha neta. Senta aqui que a inútil vai te contar uma história. E eu contei. Contei tudo. A terra vermelha, a mãe doente, a irmã invejosa. O colar. O passarinho de madeira. A expulsão na chuva. O barro. A fome. O pão do lixo. O medo. A pensão da dona Elvira. A máquina de costura que me salvou. A voz da santa primeira-dama que era a minha irmã. Júlia me ouvia, primeiro com impaciência, depois com curiosidade, e no fim, com um horror estampado no rosto. O rosto dela foi perdendo a cor, ficando branco como cera. Minha filha Helena chorava baixinho, ouvindo a história que nem ela conhecia por inteiro, a história que explicava a tristeza que ela às vezes via nos meus olhos. Quando eu terminei de falar, eu me levantei, fui até meu quarto e voltei com a minha caixinha de costura. Uma caixinha de madeira, velha, que me acompanha a vida toda. E de dentro de um saquinho de veludo roxo, eu tirei duas coisas. Um passarinho de madeira, escurecido e liso pelo tempo e pelo toque das minhas mãos. E um dedal de prata, pequeno e gasto. Eu estendi a minha mão e coloquei os dois na mão dela. Isso aqui, Júlia, eu disse, com a voz firme, uma firmeza que nem eu sabia que eu tinha. Isso aqui é o preço da minha vida. Essa inutilidade que você vê, foi o que me manteve viva. A sua tia-avó, a Inês, que te manda presente caro no Natal, que liga para dar benção, ela construiu a vida de primeira-dama dela em cima disso aqui. Em cima da fome, do medo e da humilhação de uma menina de 15 anos. Júlia olhou para o dedal e o passarinho na palma da mão dela. E então olhou para a minha mão. A mão enrugada, manchada de idade. A mão que ela tinha chamado de inútil. E ela começou a chorar. Um choro de quem entende. Um choro de vergonha, de arrependimento profundo. Ela se ajoelhou na minha frente, abraçou minhas pernas e soluçou. Me perdoa, vó. Pelo amor de Deus, me perdoa. Eu não precisei dizer mais nada. Eu só coloquei a minha mão inútil, na cabeça dela. E fiz um carinho. O confronto final não foi com a Inês. Foi com a verdade. E a verdade, minha gente, a verdade, às vezes, é a única coisa que pode, finalmente, nos libertar. E quando a minha mão inútil, tocou o cabelo da minha neta que chorava no meu colo, eu soube. O confronto final não era com a Inês.
Nunca foi. O confronto era com o silêncio. E, pela primeira vez em 50 anos, eu tinha vencido. Mas a história não acaba aqui, porque o destino ainda tinha uma última peça para pregar. Depois daquele dia, alguma coisa mudou dentro de casa. Um silêncio diferente se instalou. Não mais o silêncio da vergonha, o silêncio dos segredos guardados a 7 chaves. Mas o silêncio do respeito, do entendimento profundo. Júlia me olha de outro jeito. É um olhar que me vê de verdade, que vê as camadas, as cicatrizes. Às vezes, ela chega da faculdade, cansada, e em vez de se trancar no quarto com o computador, ela senta do meu lado enquanto eu costuro, na minha cadeira de balanço. E fica só olhando minhas mãos trabalhando, o tecido passando sob a agulha, o ritmo constante do meu trabalho. Sem dizer nada. E a gente se entende nesse silêncio. Um dia, ela pegou um retalho e me pediu para ensinar um ponto de alinhavo. A mão dela, acostumada com tela de celular, era desajeitada, mas ela tentou com paciência. Foi o pedido de perdão mais bonito e sincero que ela poderia me dar. Ela me perguntou, dias depois, com a voz baixa, se eu odeio a Inês. Eu pensei um bocado antes de responder. Olhei minhas mãos, que contam a minha história. Ódio é uma coisa pesada para carregar, minha filha. É como carregar uma pedra quente no peito, dia e noite, queima a gente por dentro, envenena a alma. Eu tive raiva. Muita raiva. Uma raiva que me deu força para não morrer de fome, que me fez levantar quando eu só queria ficar no chão. Mas o tempo é um artesão danado. Ele não apaga a cicatriz, a marca sempre vai estar lá. Mas ele vai lixando as pontas da dor, com a poeira dos dias, até que ela não corte mais a gente toda hora que a gente esbarra nela. Eu não perdoei. Acho que perdoar é uma palavra grande demais, quase divina, para o que aconteceu. Perdoar seria dizer que não doeu, que não importou. E importou. Mudou o curso do meu rio para sempre. Talvez, se nada daquilo tivesse acontecido, eu teria sido outra pessoa. Uma mulher feliz, talvez, casada com o João, com filhos criados na roça. Ou talvez uma mulher apagada, que nunca soube a força que tinha guardada dentro de si. Não sei. Não dá para saber. Mas eu também não odeio. Hoje, quando eu penso na Inês, a santa da cidade dela, eu só não sinto nada. É um vazio. É como olhar uma fotografia amarelada de uma pessoa que eu não conheço mais. Ela vive na mentira bonita que ela mesma criou, e eu vivo na verdade dura que eu costurei com as minhas próprias mãos. A vingança que eu queria na juventude, aquela vontade de desmascarar, de ver ela sentir a vergonha que eu senti, hoje eu vejo que não valia a pena. Não ia me trazer paz. A minha vingança foi ter vivido. Foi ter amado um homem bom que me respeitou. Foi ter criado minha Helena com honestidade, para ser uma mulher de caráter. Foi ter construído a minha família, tijolo por tijolo, ponto por ponto. A minha vitória foi sentar na minha cadeira de balanço e ver minha neta entender, finalmente, o valor de uma mão que sabe costurar a própria história. A minha liberdade não foi voltar lá e gritar a verdade na cara de todo mundo. A minha liberdade foi contar a minha história para quem importa de verdade, para a minha descendência. Foi transformar o barro dos pés em alicerce para a minha casa, para a minha vida. A vida me tirou muito. Me tirou a inocência, a família, o nome. Mas me deu o essencial. Me deu a força para continuar quando eu só queria parar. E me ensinou que ser inútil ou importante depende dos olhos de quem vê. E os únicos olhos que importam, no fim das contas, são os nossos próprios. E os de Deus. E hoje, quando eu olho no espelho, eu vejo uma velha, cheia de ruga, com as mãos manchadas. Mas eu vejo uma sobrevivente. E isso, essa força, ninguém, nunca mais, vai poder tirar de mim. Se essa história te tocou de alguma forma, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui sempre tem história de gente de verdade, pra gente lembrar que ninguém tá sozinho nesse mundo. Obrigada por me ouvir até o fim. Um beijo da Dona Lourdes.